e dos nossos telespectadores e ouvintes. O texto de introdução a gente pegou hoje dentro do site do Sebrae, que é, sem dúvida, a maior autoridade no Brasil quando o assunto é micro e pequena empresa. Faz um texto extremamente pertinente. Eu passo a ler para a gente se situar nessa linha do tempo e entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando, afinal de contas. O movimento pela valorização das pequenas empresas brasileiras despontou mais fortemente a partir dos anos 80, enquanto que em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, o movimento data da década de 50. No Brasil, o marco inicial foi a inclusão dos artigos 170 e 179 na Constituição de 88, instituindo que a União, Estados, Distrito Federal e municípios deveriam dispensar às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e favorecido, visando incentivá-las pela simplificação, eliminação ou redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Nos anos 90, registraram-se 2 esforços para a regulamentação dos artigos 170 e 179. A Lei do Simples Federal, que é a Lei 9.317 de 1996, e a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei 9.841 de 1999. O Simples Federal tratava-se de um sistema simplificado de recolhimento de tributos e contribuições federais que, mediante convênio, poderia abranger os tributos devidos aos estados e aos municípios. Mas os estados preferiram não aderir ao Simples e instituíram regimes próprios de tributação, o que acabou resultando em 27 tratamentos tributários diferentes em todo o Brasil. Da mesma forma, poucos municípios aderiram ao Simples e a maioria não adotou qualquer benefício para essas empresas instaladas em seus territórios. O Estatuto Federal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte instituiu benefícios nos campos administrativos, trabalhista, de crédito e de desenvolvimento empresarial. Contudo, como o Estatuto foi criado por lei ordinária federal, sem poder legislativo sobre estados e municípios, os seus benefícios ficaram limitados à esfera de atuação do governo federal. A realidade hoje é outra e vemos uma preocupação constante no aperfeiçoamento e no tratamento preferencial às micro e pequenas empresas e às empresas individuais. Tanto que chegou à Assembleia a mensagem 81, que é o projeto de lei complementar 29 de 2015 do governo do estado, que visa regulamentar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no estado de Mato Grosso. O PLC, projeto de lei complementar, recebeu até agora 19 emendas e será tema da audiência pública solicitada pelo presidente Guilherme Maluf e pelo deputado Oscar Bezerra no dia 24 de fevereiro às 14 horas. Aliás, o convite é para todos, e especialmente os empresários que precisam conhecer melhor a lei e saber e opinar, enfim, sobre esse tema tão importante. Para discutir o projeto de lei e a situação das micro e pequenas empresas no Brasil e em Mato Grosso, é que estamos recebendo o economista Fábio Apolinário da Silva, economista da Gerência de Competitividade Empresarial do Sebrae, e o consultor técnico e legislativo, presidente da comissão temática constituída para estudar o tema, Xisto Alessandro Bueno, apresentados. Vamos entender um pouquinho. Eu acho que é bom a gente fazer uma linha histórica para a gente começar a entender esse processo, Fábio. Existe alguma explicação assim, racional para a gente começar a discutir o assunto tão tardiamente? Quer dizer, esse Brasil empresarial, ele é recente mesmo? Quer dizer, era o Brasil rural que vivíamos 50 e 60, por isso essa discussão é tardia, ou ela veio dentro do tempo? Quer dizer, vamos situar um pouquinho na história para a gente poder começar do chão, né? A gente acredita que o Brasil é uma democracia recente, né? Comparada a outros países, principalmente a Europa e até os Estados Unidos, e então a evolução até das políticas públicas e do tratamento diferenciado, ela demorou um pouco. Então o Sebrae foi criado na década de 70, por exemplo, num primeiro momento para atender a micro e média empresa que a gente falava, depois focou especificamente na micro e pequena empresa, e a partir da década de 80 que a gente começou a ter uma busca por esse tratamento diferenciado. Tivemos uma grande evolução na década de 90, primeiro com essa aprovação em 96 do Simples Federal, né? E depois com o Estatuto em 2013. Mas a gente acredita que ainda há muito a evoluir, principalmente a nível estadual, que é o que você falou. Nos estados, a implementação do Simples Nacional, da lei federal, ela ainda não foi específica ainda não aconteceu.
Mato Grosso, por exemplo, nós já temos os 141 municípios com a lei implementada e o Estado ainda não implementou. Então, acho que dentro dessa proposta de mudança, o governo, ano passado, apresentou o projeto, mas a gente já tinha uma discussão na Câmara temática e é disso que a gente vai conversar agora na audiência pública, até para alinhar o que realmente vai ser os benefícios para a micro e pequena empresa que precisam ser implementados. Fábio, me deixa só fazer uma pontuação. Por favor. Nós temos um problema histórico no Brasil, que o Brasil, desde da criação, da fundação, ele funciona ao contrário dos países da Europa, por exemplo. Enquanto o modelo de pensamento europeu, ele sempre foi da vila, do pequeno, e devagarinho foi crescendo, o Brasil já iniciou grande. E de lá para cá nós viemos tentando diminuir. Nós começamos o Brasil com latifúndios, com os grandes, na época, vamos falar de empresários. Barões, né? Exato, da cana, do açúcar. E de lá para cá o Brasil vem numa tentativa de ir diminuindo esses tamanhos para poder beneficiar todos. Acabar com os barões, como você falou, e devagarinho estamos olhando para o outro lado. A mesma coisa aconteceu no mundo empresarial. Nós temos grandes empresas, os grandes barões também. E agora, muito recentemente, como o Fábio falou, se foi tardio a questão da criação do SEBRAE ou de um instrumento, de um órgão para cuidar do micro e do pequeno, é porque até então ninguém nem olhava para eles. A economia sempre foi tocada pelos grandes. Então, por isso, talvez, esse atraso com que o Brasil passou para chegar nesse momento. Que lendo dessa maneira não parece tanto um atraso, mas na verdade dentro de um tempo de amadurecimento do próprio negócio, é o nosso processo histórico. E a gente tem que lembrar também que, por exemplo, como que surgiu o SEBRAE? O SEBRAE ele surgiu como uma demanda do BNDES. Então, ou seja, o BNDES ele tinha uma preocupação de atender com crédito as micro e pequenas empresas, só que elas não estavam preparadas. Aí foi criada o SEBRAE. Então, ou seja, as próprias políticas de atendimento à micro e pequena empresa não surgiram necessariamente de uma demanda delas, e sim de uma demanda de órgãos públicos ou de grandes empresas. Então, hoje que eu acredito que a gente está avançando mesmo na implementação das políticas para a micro e pequena empresa, mesmo a partir da década de 90, anos 2000. Xisto, a comissão temática, né, ela é um instrumento extraordinário à disposição do parlamentar, à disposição da Assembleia, para levantar, analisar, trazer subsídios, aperfeiçoar a legislação, criar uma legislação. Né? Essa comissão temática em específico, né, que vem trabalhando a questão das micro e pequenas empresas e das empresas individuais, né? Como é que foi que ela começou? Qual foi a provocação? Como é que está esse processo? Ela já subsidiou o governo? Como é que está esse processo de apuração desse tema, né, que é um tema tão necessário? Cláudio, a questão dessa Câmara temática em si, ela foi provocada, ela foi criada, instituída pelo deputado Oscar Bezerra. O deputado Oscar, muito preocupado com a questão tributária do Estado, e que quem trabalha no mundo tributário sabe que nas palavras do Balieiro, a gente vive um manicômio tributário nacional. É uma coisa, louco mesmo. E o que o empresário precisa? De leis que sejam mais fáceis de ser aplicadas, de um modo mais fluido e que ele entenda de onde vem e para onde vai, o fluxo de caixa e de tributos dele. Qual foi o primeiro pensamento do deputado? Vamos fazer uma grande reforma tributária. Nós, conversando com o deputado Oscar Bezerra, convocamos o pessoal para poder compor a Câmara, o SEBRAE, que está aqui conosco, as federações, conselhos regionais. E esse grupo reunido, fizemos um levantamento rápido de quais eram os principais gargalos, as maiores angústias que as categorias tinham. E a partir daí nós elegemos o primeiro ponto a ser discutido, a questão das micro e pequenas empresas. Isso foi quando? Outubro, meados do ano passado, acho que junho até. Agosto ou setembro do ano passado. Certo. Desde então nós iniciamos esse trabalho, iniciamos essa conversa sobre a micro e pequena empresa, nós buscamos subsídio da legislação de outros estados para ver o que cada um já tinha feito pela micro e pequena empresa. A partir daí, nós elegemos uma lei de um outro estado que era, naquele momento, que estava melhor, mais próximo da nossa realidade,
E começamos uns estudos a partir dali para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho. Que foi Goiás, se eu não me engano. Goiás. Tivemos reuniões com secretários de Estado, vieram até a Câmara, conheceram o nosso projeto, o nosso anteprojeto. Foi debatido com o governo. A proposta que fez a Secretaria de Desenvolvimento Econômico era próxima ao nosso. Algumas coisas nós entendemos que podia ser avançado. E tínhamos a surpresa de chegar para a gente uma coisa que não era nem a nossa proposta, nem a da SEDEC. Um terceiro projeto chegou até a Câmara Temática, chegou até a Assembleia Legislativa. Que é essa mensagem 81. Que é a mensagem 81, que já sofreu 19 emendas, certamente haverá uma série de outras, e que vai culminar inevitavelmente num substitutivo. A gente analisa assim, se a Comissão Temática está estudando o tema, se nós temos tanta gente discutida, por que você acredita que o governo realmente tem essa, Fábio, essa sanha arrecadatória que fala o Afif, os exterminadores do futuro, né? O Guilherme Afif, que foi secretário da micro e pequena empresa, foi vice-governador de São Paulo, né? E presidente do Sebrae, né? Ele fala os exterminadores do futuro, né? Essa sanha arrecadatória do governo. É por aí mesmo? O que a gente percebe é assim, o país passa por um momento de ajuste fiscal. Então, os governos estão numa necessidade maior de arrecadação. Agora, o que o Sebrae, o que a gente fala muito é quem vai pagar isso. Ou seja, sobre quem que vai recair essa carga. Ou seja, as micro e pequenas empresas, em Mato Grosso, por exemplo, mais de 90% das empresas são micro e pequenas. Ou seja, a arrecadação delas dentro do bolo é muito menor, muito pequena. Será que compensa você jogar o peso todo sobre as micro e pequenas empresas, que é quem mais emprega no país, que é quem mais ajuda no desenvolvimento? Então, é isso que é a questão. Ok, que o governo precisa pagar, precisa fazer seu orçamento, mas não que isso recaia sobre a micro e pequena empresa. Então, o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem discutido com o Estatuto, nas outras propostas com o governo e com a Assembleia, é de que a carga tributária não onere a micro e pequena empresa, que é quem sustenta a economia nos momentos de crise. Xisto, tem algumas coisas no projeto de lei, eu li atentamente, li as emendas também, lembrando aqui os nossos ouvintes que nós estamos conversando com o Xisto Bueno, que é o presidente da Câmara Temática sobre micro e pequena empresa, e com o economista do Sebrae, Fábio Apolinário. Eles não têm a letrinha, né, Xisto? Fica mais fácil a gente lembrá-los. Bom, existe alguns pontos extremamente interessantes, quer dizer, a desburocratização, a expectativa de reserva de mercado, ou não reserva, mas enfim, um tratamento privilegiado, né? Por exemplo, as licitações até 80 mil, né, que não são licitações, são cartas convite, né? Sim. Terem algumas exclusivas para micro e pequenas empresas, uma reserva de até 30% nas grandes obras para que subloquem trabalhos de micro e pequenas empresas. Quer dizer, isso também estava na proposta que a Câmara Temática levantou, está respaldado lá. Quais os pontos em que você destaca assim, diferenças cruciais, vamos dizer, entre o que vocês esperavam e propunham e o que veio? Eu acredito, Cláudio, que o principal problema que nós tivemos foi de uma série de garantias que nós queríamos dar à micro e pequena e que o governo entendeu que não poderia. Como, por exemplo, um fundo garantidor para as micro e pequenas empresas. O governo tem sido assim, muito refratário com a palavra fundo já há algum tempo. E nós entendemos que é fundamental que você dê, dentre outras coisas, algumas garantias para a continuidade do trabalho da micro e pequena empresa. Muito embora o economista seja o Fábio, mas eu vou me arriscar, a economia ela é calcada em 3 pilares: preço, produção e emprego. O preço ele é controlado, de certa forma, pela inflação e pelas leis de mercado de oferta e procura. Isso. A produção ela é feita na indústria. E tudo isso vai gerar o quê? Lá no final, na ponta, com os empregos que você vai fazer essa economia, essa produção girar. A micro e pequena empresa é quem mais emprega no país. As micro e pequenas empresas são as responsáveis pelos empregos do Brasil. Então, no nosso entendimento, essas salvaguardas que foram criadas no projeto originário, tá, e que o governo entendeu que estava um pouco apertado, volto a dizer, como, por exemplo, um fundo garantidor, que vai dar a possibilidade da micro e pequena empresa se sustentar, são fundamentais para que elas se mantenham nesse fluxo da economia e para que não aconteça essa
como disse o ex-ministro Afif, essa exterminação do futuro. Tá? Então, o governo está preocupado? Está. Só que talvez ele tenha sido muito conservador nessa medida dele. Nós entendemos que o governo tem essas preocupações, sobretudo porque é uma época de crise, o governo precisa arrecadar, porque existe toda uma estrutura que precisa rodar com a arrecadação. Mas o que é preciso ver é que algumas dessas garantias, friso mais uma vez essa questão de você dar apoio, até financeiro, se for o caso, para as micro e pequenas empresas, para que elas façam o quê? Devolvam para a sociedade, devolvam para o governo, e isso em forma de tributo, de forma aumentada ainda. Nesse aspecto, exatamente, tem uma fala, inclusive, do Afif, né, do presidente do Sebrae, que ele diz assim, que o governo, a Receita Federal, está apontando que será uma renúncia de 11 bilhões de reais, né, para o novo enquadramento do Simples, ou seja, o novo teto, né, foi aumentado, então vai haver uma renúncia do governo federal de arrecadação de 11 bi. O presidente do Sebrae fala que o Sebrae tem estudos e aponta para 5 bilhões, ou seja, menos da metade. Né? E acrescenta outro ponto. Se houver um crescimento de 5% para essas, em termos de atividade econômica para esse setor, zero. Ou seja, a renúncia é zero. Ou seja, a gente abre mão de arrecadação para arrecadar mais. Isso. É isso, Fábio? Exatamente. Essa história ela é antiga, né? Quando foi implantado a primeira versão do Simples, também se falava em perda de arrecadação. E o que a gente verificou foi o contrário, houve um aumento da arrecadação. No segundo momento, em 2013, também falava-se nisso e houve um aumento. Por quê? Quando a micro e pequena empresa ela é desonerada, ela emprega mais, ela cresce e ela passa a pagar todos os seus impostos. Então, você tem um efeito inverso do que as secretarias de Fazenda esperam, que é um aumento da arrecadação. É comprovado, quando você estrangula demais o empresário com o imposto, isso acaba causando o quê? Inadimplência, informalidade. Isso, até sonegação de impostos, né? E quando você desonera, ele passa a pagar todos os impostos, porque ninguém quer ficar na informalidade, quer ficar sonegando. Então, a gente acredita muito na fala do presidente do Sebrae. Realmente, a gente acredita que ou não haverá essa perda de arrecadação, ou até haverá um ganho de arrecadação para o governo. Bom, nós precisamos ir para o intervalo, né? Passou rapidinho aqui, mas é rápido, a gente volta já. Tá? Nós estamos Pela Ordem, com Xisto Alessandro Bueno e o Fábio Apolinário. Voltamos rapidinho para discutir a micro e pequena empresa e falar mais desse PLC 29. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o programa Pela Ordem, conversando aqui sobre micro e pequena empresa, né, essa área da economia que é fundamental para a arrecadação de impostos, para a geração de emprego, distribuição de renda, e que é engraçado assim a gente pensar. Eu estou conversando aqui com Fábio Apolinário, que é economista do Sebrae, com Xisto Alessandro Bueno, que é o presidente da comissão temática que trata do tema. É interessante a gente pensar na micro e pequena empresa fazendo um paralelo com a educação, né? Não existe ninguém em sã consciência que não defenda a melhoria da educação. E a micro e pequena empresa do mesmo jeito. Não existe ninguém em sã consciência que seja contra a micro e pequena empresa. Exato. E ambos padecem, né, de uma falta da política pública adequada para a sua existência, né? Vamos dizer assim. Não deveria, né? Fábio. O Xisto falou no bloco passado uma coisa extremamente importante, que é o fundo garantidor. A minha dúvida aí, pergunto para os dois, esse fundo garantidor, ele auxiliaria nas linhas de crédito, como dinheiro disponível para as atividades, ou seria para facilitar que as instituições bancárias realmente possam oferecer um crédito mais acessível para os pequenos empreendedores, né? O que existe é o seguinte, um dos grandes dificultadores do acesso ao crédito das micro e pequenas empresas é a ausência de garantia. Então, ou seja, ou o empresário não tem garantia, ou a garantia que ele tem o banco não aceita. Então, para isso existem os fundos de avais.
e os fundos garantidores, que são utilizados como garantia das operações. Então, ou seja, hoje já tem fundo de aval, o Sebrae tem um fundo de aval, o BNDES tem um fundo de aval, só que a gente precisa pulverizar esses fundos de avais. E existem as sociedades de garantia de crédito, que são sociedades de empresários que se juntam para garantir a operação. O que o Estatuto prevê é que o governo ajude essa sociedade de garantia de crédito e até o fundo garantidor, para que você tenha formas de garantir as operações das micro e pequenas empresas em Mato Grosso. Porque o sistema financeiro, infelizmente, ele é afastado da empresa quanto menor o porte dela. Ou seja, um microempreendedor individual e uma microempresa, ele tem uma dificuldade maior no sistema financeiro, ele não é visto. Então, quando você tem uma garantia pública por trás, com dinheiro do governo ou mesmo da sociedade civil, facilita um dos processos do crédito, que é a garantia. É bem por aí, X. A gente pode sonhar com taxas para o micro e pequeno empreendedor como nós temos para o agronegócio, por exemplo? Sonhar a gente pode, deve. O sonho Sonhar é a livre, gente né? deve, exato. Só não paga imposto, né? O Fábio falou uma situação que é muito verdadeira. Se você é um pequeno empresário, você vai fazer um empréstimo pequeno, você chega no banco, o banco te pede 1 milhão de garantias, te manda, às vezes, fazer um curso para você ter acesso àquele pequeno recurso que você precisa. Agora, se você... enormidade de 40 mil reais, né? Agora, se você é um barão, já que falamos do barão outra hora, se você é um barão, você chega no banco, pede um grande empréstimo e ele fica feliz, dá um tapa nas costas e dá 2 anos de carência. Quer dizer, essa é uma das dificuldades. É como você falou agora há pouco, né? Podemos sonhar com linhas de crédito melhores? Devemos lutar por elas. Mas, por enquanto, isso ainda é uma luta, ainda é árduo. Foi falado agora há pouco, as políticas públicas para micro e pequenas empresas ainda são incipientes, mas ninguém disse que ia ser fácil essa luta, né? É como eu falei, nós vivemos num mundo que está sendo desconstruído. O Brasil começou muito grande e estamos buscando trabalhar ele um pouco menor. Agora, assim, para o empresário, para aquele empreendedor que está ali querendo abrir a sua empresa, que já chegou na junta comercial e sabe como o trato é rápido, né? Qualquer coisa de 90 dias ou 65, você consegue abrir uma empresa, né? Fechar é aquele pesadelo que demora de 1 a 10 anos, né? Simples, né? Fechar uma empresa. Nós podemos acreditar que realmente essa lei vem simplificar o processo, Fábio? Esse é o objetivo. Por exemplo, hoje a gente já tem a Rede Sim nacional, em que a abertura ela aconteceria num único lugar e o cadastro seria repassado para os outros órgãos. Isso funciona nacionalmente, nós estamos falando de Mato Grosso ainda não. Ainda não aderiu 100% à Rede Sim. É uma das propostas que estão no Estatuto, Exato. de que você possa aderir à Rede Sim. E isso está em consonância com o projeto de lei originário, vamos dizer assim, com a ideia originária. A ideia originária ela está muito focada também nas questões da Rede Sim. O Fábio, representante do Sebrae, juntamente com o Roque, que é um outro grande parceiro nosso do Sebrae, foram 2 pessoas que buscaram com que a Rede Sim estivesse dentro desse projeto. Que, inclusive, no projeto de Goiás, que você citou há pouco, e Goiás Frice é um estado muito avançado na questão tributária, tá? Agressivo muitas vezes até, já pratica isso há bastante tempo. Isso seria o que eles chamam, na lei, eu não me lembro o nome exato, mas o deputado Emanuel Pinheiro sugere a sala do empreendedor, mas no caso são centros de atendimento ao empresário, se eu não me engano, que é a lei, que é a mensagem. Estava no nosso projeto originário. Isso, a sala de atendimento ao empreendedor, ela tanto trabalha nesse processo de abertura, quanto no processo de capacitação da micro e pequena empresa. Tem uma outra emenda do deputado Emanuel Pinheiro, aliás, ele é profícuo, né? São várias emendas. Das 19, se eu não me engano, tem acho que 10 ou 11 que ele apresentou primeiro, né? Como o X colocou, provavelmente outras emendas virão. Mas tem uma emenda dele que me chamou muita atenção, que é a número 6, que ela fala da possibilidade da gente obrigar o governo a ter um curso de empreendedorismo nas escolas públicas. O Sebrae tem muita ligação com a educação, né? Como é que é isso? É possível? É interessante? O Sebrae tem um programa de formação de professores para empreendedorismo.
que é a educação empreendedora. E ele já vem sendo aplicado em algumas escolas particulares. A gente tem uma certa dificuldade na adesão da rede pública, né? Porque, no caso, a forma como o programa está acontecendo, muitas vezes o professor não tem um estímulo, a não ser o estímulo de magistério, para colocar aquilo na disciplina dele. Porque a gente acredita que não é necessariamente ter uma disciplina de empreendedorismo, mas sim a atividade de empreendedorismo está em todas as disciplinas para que o aluno tenha isso desde o início. Mas já existe. Você acredita nisso, Xisto? Quer dizer, é mais pela transversalidade ou poderíamos ter efetivamente uma cátedra, uma disciplina? A grande dificuldade, Claudio, de você criar uma disciplina nova é que você tem uma grade horária que é fechada. Nós temos 5 dias de aula por semana com um horário específico. Se eu crio uma disciplina nova, eu vou ter que diminuir alguma outra. Ou aumentar o horário de aula. O que é um pouco complicado. Nós estamos pensando em tempo integral. Sim, caso haja essa... Quem sabe, pensando em tempo integral, seria o melhor dos mundos. Mas no atual contexto, eu acredito que a transversalidade de conteúdos é a salvação para isso. O empreendedorismo é uma das coisas que são importantes nessa questão da educação. Já houve nessa Assembleia diversas outras propostas de implantação de disciplinas na grade horária. E o problema é sempre esse. Tem um tempo específico, não é possível fazer essa coisa tão elástica. Só para deixar claro, assim, o que a gente acredita é que você vai ter essa transversalidade e que a atividade de empreendedorismo ela pode ser extracurricular também. Exatamente. Então, ou seja, além do que o aluno já faz, ele tem isso como uma atividade extracurricular. Nesse caso da educação integral, aí sim caberia uma nova... Facilita, né? Vamos dizer assim, a gente pensar numa grade mais elástica, um pouco mais flexível, né? E o que a gente percebe também, é importante falar dessa questão da educação empreendedora, é que você tem inclusive um ganho de disciplina do aluno, um ganho de aproveitamento, ou seja, o aluno se sente mais motivado. Então é um ganho em geral para a escola. Sem dúvida. E além da educação empreendedora, junto com isso, além do empreendedorismo, uma coisa fundamental também é que a pessoa tenha um pouco mais de conteúdo de como lidar com o dinheiro dela. Que o Sebrae também tem trabalhos nesse sentido. A educação financeira. Exatamente. Né? Que a gente não tem em casa, eu não recebi em casa. Procuro dar para meus filhos. Mas é engraçado a gente pensar, eu fiz 2 faculdades, só para trazer um exemplo. Eu fiz a ESPM em São Paulo, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que te ensina a abrir o seu negócio. Ponto. Administração e marketing para abrir o seu negócio. E fiz jornalismo na UFMT, que ensinava a ser funcionário. Né? Então, como que a educação ela pode ser mobilizadora? Pode, sem dúvida. Né? E fazer com que a educação financeira seja realmente algo importante na cabeça da criança, do jovem, adolescente. Né? Exato. Tem uma questão interessante nesse tratamento privilegiado, que é a questão dos leilões e dos pregões. Né? Na lei está proposta da seguinte maneira, que o empate beneficie as micro e pequenas empresas e empresas individuais. E empate é até 10% de diferença no valor do preço. E nos pregões eletrônicos até 5%. A gente pode contar, quer dizer, isso é uma revolução, né, Fábio? É uma revolução para o estado de Mato Grosso, né? Porque na lei complementar 123 já está prevendo o que precisa ser regulamentado a nível estadual. Qual que é o grande benefício que traz, né? Numa concorrência, se a micro e pequena empresa tiver um preço, como você falou, numa margem de até 10%, é considerado um empate. Ela tem preferência, no caso, em ganhar a licitação. Então, é realmente um benefício que viria a aumentar as compras públicas da micro e pequena empresa no estado e aumentar ainda mais a geração de emprego, a arrecadação de impostos e tudo mais. E lembrando que a micro e pequena empresa, na maior parte das vezes, nesses pregões, ela está localizada naquele município. Então, essa diferença aí de até 10% ou de até 5%, no caso dos pregões, vai ser um recurso, um dinheiro que vai ser produzido, gerado, trabalhado e executado dentro do município. Então, no frigir dos ovos, no final das contas, quem ganha com tudo isso é o próprio município. É difícil a gente, muitas vezes, convencer o administrador público que essa impressão de perda, no final, é ganho.
Uma outra coisa que nós também discutimos junto com os secretários de Estado foi a elevação do teto do Simples. Tá? Aumentando o teto, aumentando um pouquinho o percentual, a gente vai evitar que as empresas se dividam. Porque o que acontece? Hoje em dia, quando uma empresa está chegando no teto do Simples, para a sobrevivência dela, o empresário abre uma segunda empresa. Quando ele abre a segunda empresa, ele diminui o capital e as vendas dessa, aumenta um pouquinho dessa aqui e nunca vai chegar naquele limite dos 5,5% que ele pagaria de imposto do Simples. O que nós dissemos? Se porventura o governo passa, quem paga 5,5%, paga 7%. Se porventura ele sobe um pouquinho o teto e aumenta um pouco mais esse teto do Simples, no final das contas ele vai aumentar a arrecadação dele. Tá? Ele vai permitir à empresa que ela cresça. Porque uma coisa é a pessoa está pagando imposto de 5,5% e subir para 17%. Isso é impossível. É impossível. Então, por sobrevivência do empresário, ele faz isso. E uma das propostas da Câmara, não tá positivado, não está escrito, mas já está conversado e negociado e falado em reunião do deputado Oscar com os secretários de Fazenda, Desenvolvimento Econômico e da Casa Civil, foi esse estudo para aumentar um pouquinho o teto e fazer uma escala gradual para poder dar esse fôlego para o micro e para o pequeno crescer mais. Na lei do Simples Federal, de certa forma, já tem um escalonamento, isso, mas ele está mais relacionado à atividade desenvolvida do que propriamente ao teto, né? O que existe é o seguinte, quando a empresa ela sai do Simples, o pulo é muito grande. Ou seja, mesmo aquela última alíquota do Simples, ao sair, ele, igual o Xisto falou, chega a dobrar a carga tributária. A gente tem que lembrar também que no Simples Nacional há um benefício sobre a folha de pagamento. Então, ou seja, o encargo do Simples Nacional é menor. Então, a criação dessa faixa de transição, que a gente chama, é muito importante para que não aconteça isso que a gente chama de crescimento horizontal das empresas. Em vez dela crescer em faturamento, ela cresce em quantidade. Então, ou seja, o empresário que é dono de uma empresa, que poderia se transformar numa média empresa, numa grande empresa, ele vira dono de 3, 4, 5 micro e pequena empresas. São brechas legais que o brasileiro é obrigado a achar para sobreviver, né, Xisto? Exatamente. Não é o que a gente gostaria que acontecesse, não é a ideia, mas infelizmente o empresário ele tem que ser criativo no país para ele conseguir se manter. Do contrário, ele está fadado a encerrar as atividades. Eu vejo assim, a criatividade do empresário brasileiro, eu fico imaginando os empresários que sobreviveram à década de 80 e 90. Uau! Se hoje o pessoal fala, está difícil, você imagina a década de 80 e 90 com hiperinflação e um cenário caótico. O empresário era um mágico. De 85 a 94 foi uma loucura. Realmente, né? Você vê o perfil do empreendedor, né? Tem que ser muito empreendedor para poder empreender naquele ambiente. Tem outro assunto que eu acho interessante, até está em voga, nós temos aqui a CPI da sonegação fiscal, falando de incentivos fiscais para o micro e pequeno empreendedor. Nós podemos pensar em incentivos fiscais ou só o fato de ter uma alíquota diferenciada, isso por si já é um benefício fiscal? Eu acredito assim, a própria Constituição Federal ela já diz do tratamento diferenciado. O incentivo fiscal vindo para a micro e pequena empresa é sempre bem-vindo, mas o que a gente prefere chamar é de tratamento diferenciado. Você precisa dar um tratamento diferenciado. Porque as políticas de incentivos fiscais, elas têm objetivos diferentes, muitas vezes. É atrair empresas para o Estado, é atrair uma indústria e tudo mais. Então, o incentivo fiscal para micro e pequena empresa tem que ser feito o tratamento geral para elas, micro e pequena, todas as micro e pequena empresas com alíquota diferenciada, uma redução de alíquota ou até alíquota zero, como aplicam alguns estados. Ou seja, tem estados que não cobram ICMS da micro e pequena empresa. Ou seja, quanto menor o porte dela, ela não paga. Enquanto o Mato Grosso, a gente vê nesse momento uma ânsia de muitas vezes cobrar mais dela. Isso que não pode acontecer. Só dando uma contribuição também. O incentivo para a micro e pequena empresa, ela vai também alcançar a micro e pequena indústria. E para a micro e pequena indústria, o incentivo fiscal é fundamental. Nós temos uma série de micro e pequenas indústrias em Mato Grosso que elas só existem, elas só estão aqui por conta do PRODEIC, ou do PRODEI, né, que era o nome originário. Se porventura não houvesse o PRODEI, não haveria instalação delas.
Então, nós precisamos das duas coisas. Uma política do Estado para que haja a instalação dessas micro e pequenas indústrias, no caso, que são micro e pequenas empresas, e também um tratamento diferenciado nessa outra fase tributária. Volto a dizer, delas parte a grande maioria dos empregos do nosso país. Foi apresentado, né, no final do ano passado, o famigerado Decreto 380. Eu ia falar dele agora. Sim. Pode à vontade. E tive ontem uma reunião com alguns micro e pequenos cervejeiros aqui de Mato Grosso para tratar de uma política de incentivo à micro e pequena indústria cervejeira. E os colegas disseram o seguinte, falaram assim, olha, continuando como está, eu vou ser obrigado a fechar as portas. Ele falou, com essa novidade, nós não damos conta de trabalhar. Então, é a contramão da situação, ao invés de eu fomentar, alimentar aquela parte da sociedade que, de fato, gera os produtos, cria dentro de Mato Grosso para me gerar mais ICMS, eu dou um nó para que eles não consigam mais produzir. O que vai acontecer na sequência? Diminuição de postos de emprego, fechamento de empresas. Aí aquele tripé que a gente falou lá atrás, de preço, produção, emprego, tá? Eu tiro os empregos. Como eu tiro os empregos, diminui a venda. Como diminui a venda, o comércio sofre e pede menos da indústria. Como pede menos da indústria, você cria um círculo vicioso que vai gerar inflação, fechamento de postos de trabalho e vai culminar tudo isso numa grande recessão. Não é tão complicado enxergar isso. Bom, nós estamos conversando aqui sobre micro e pequena empresa com Xisto Alessandro Bueno, que é o presidente da comissão da Câmara Temática sobre o assunto, e com o economista Fábio Apolinário, que é do SEBRAE, do Núcleo de Competitividade Empresarial. Nós tivemos recentemente a revogação também do decreto que cobrava o ICMS na internet, nas vendas pelos comércio eletrônico, né? Isso era um outro ponto que o presidente do SEBRAE vinha criticando, quer dizer, como é que você trata as micro e pequenas empresas, como você trata Americanas, como você trata os grandes do varejo, né? Nós já perdemos, conforme alguns economistas, até 4 a 5 meses do ano para calcular os nossos impostos. Isso me parece, Fábio, é igual petição de advogado, entendeu? É feito para só outro advogado entender. E o tributário é feito só para o contador entender, porque assim você é obrigado a contratar o contador. E a gente chama isso de obrigações acessórias, né? Muitas vezes não é nem o imposto, é ter que calcular o imposto, é como calcular o imposto, é as taxas que se pagam, é as multas que se pagam. Então, realmente, o que caiu recentemente foi feito um convênio nacional, né, o 93, que obrigava, imagina, um microempreendedor individual, que é um empresário que vende no máximo 5 mil por mês, se ele vender pela internet... Se o estoque dele é no quarto da mãe... Isso, se ele vender pela internet, imagina um empreendedor digital, no quarto da mãe, lá igual você falou, no quarto da mãe, fazendo venda pela internet, ele ia ter que recolher o imposto em Mato Grosso e no estado onde ele estava levando a mercadoria. Isso Então, o SEBRAE entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi aceita liminar, e pelo menos no momento não está vigorando, e a gente aguarda e acredita que não também vai ser derrubada via plenário do STF. Bom, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Já está o Jorge ali, tá, acabou. Sim, senhor. Nós estamos chegando ao final do programa, né? Eu quero, assim, pedir para que façam as considerações finais. Às vezes a gente não tratou de algum tema que é relevante, que é importante trazer. Eu pedir ao Fábio que faça as suas considerações finais e também, na sequência, o Xisto. Audiência. Ok? Pode chamar. Eu gostaria de agradecer muito o convite, em nome do SEBRAE. Para a gente é muito importante tratar do tema da micro e pequena empresa. A gente espera que as pessoas participem da audiência pública no próximo dia 24, que vai acontecer às 14 horas aqui na Assembleia. Por quê? A gente precisa entender que a micro e pequena empresa é quem sustenta esse país. Ou seja, na crise de 2008, a grande crise internacional de 2008,
que atingiu o Brasil, ela só não foi maior no Brasil por causa das micro e pequena empresa. Por exemplo, ano passado, em novembro, o saldo de desemprego nas médias e grandes empresas era enorme. Nas micro e pequenas ainda estava contratando. Então, ou seja... 20 mil positivos, se não me engano, isso, né? 20 mil positivos nas micro e pequenas e 100 mil negativos nas grandes, num mês. Então, elas que sustentam a economia, elas que têm que ter e a Constituição já diz isso, ninguém está pedindo nada ilegal, estamos pedindo apenas que se cumpra a Constituição, de que você tenha um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa e que elas não paguem, elas não podem pagar essa conta, ou seja, elas são, na verdade, a quem vai permitir que a arrecadação cresça com o crescimento da economia e que o governo arrecade até mais. Então, eu agradeço muito. A gente fica à disposição para novos convites, novas conversas para outros assuntos. Tá ótimo, Xisto. Ok. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, Cláudio, muito obrigado. Para a gente é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, poder contribuir com os trabalhos da TV Assembleia, que tem sido um instrumento de grande força para poder levar até a população os trabalhos que são feitos por essa casa. Antes da TV Assembleia, a casa tinha um alcance ainda limitado, muito reduzido, e hoje nós estamos nas casas de todos os moradores de Cuiabá, região e via satélite até para outros municípios. E quero convidar a todos que estejam assistindo para essa audiência pública no dia 24 agora de fevereiro, às 14 horas, no auditório Milton Figueiredo, aqui da Assembleia Legislativa. Quero convidar em nome dos deputados Guilherme Maluf, presidente dessa casa, e deputado Oscar Bezerra, que instituiu essa Câmara Temática que trata da questão tributária, para nós, nesse momento, falarmos um pouco sobre a micro e pequena empresa, o estatuto que está sendo discutido nessa casa e também sobre o decreto 380, que está tirando o sono dos empresários de Mato Grosso. Esse decreto, inclusive, que vai muito além do micro e pequeno, ele alcança todos, tá? Tem tirado o sono. A Facmate, inclusive, nos procurou recentemente, muito preocupada com ele. E convidar também a todos que queiram participar das nossas reuniões da Câmara Temática. Costumam ser às segundas-feiras, às 14 horas. Nos procurem, tragam sugestões. Nós da Câmara queremos ouvir vocês para poder tentar criar uma política tributária mais justa, mais célere e que garanta tanto ao Estado com a sua arrecadação, quanto ao empreendedor, quanto ao empresário, que não inviabilize os trabalhos que eles vêm fazendo. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Lembrando que dia 24, 14 horas, audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Grato, Xisto. Grato, Fábio. Grato a você que nos assiste. E a gente volta a lembrar e falar, quer dizer, a TV Assembleia é uma TV pública, né? O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Se você não participa, não tem o direito de reclamar. É simples. Você quer fazer a coisa diferente? Vem aqui, fale, use o microfone, conte o que você passa no seu dia a dia, a sua realidade, porque a audiência pública é isso. É triste quando convoca-se uma audiência pública e tem meia dúzia de gato pingado, né? A gente espera que esteja lotado, Xisto. A gente espera que os empresários venham, que participem e que defendam seus interesses, porque os interesses dos empresários também é o interesse de toda a população de Mato Grosso. A gente precisa parar de achar que o empresário é um bandido que está ali para levar vantagem. Muito pelo contrário, distribui renda, arrecadação e faz o seu papel dentro da sociedade. A gente espera realmente que sejam reconhecidos e que esse tratamento diferenciado, previsto constitucionalmente, seja cumprido da maneira como falou o Fábio aqui. Fiquem com Deus. Esse programa você assiste às 7 da manhã, às 21 horas, às 13 horas e às 16 horas. Tá? Também na Rádio Assembleia 89.5, uma parceria com a Rádio Câmara, pioneira da rede legislativa no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.